gente, estamos aqui mais uma vez, eu, Edna Esmeraldino, psicanalista clínica, especialista em comportamento humano e sexualidade, e minha top amiga, nutricionista, personal, Michele Gonçalves. Que mais, Michele? Além de minha amiga, né? Que é o mais importante. Com certeza, ela vai fazer um crachá para usar. O mais importante no currículo, radialista, palestrante. Radialista, exatamente, isso mesmo. Isso aí. Palestrante também. E hoje nós vamos falar sobre um tema que o pessoal pediu muito para nós, a gente acatou a sugestão de vocês, até por entender que realmente é algo que preocupa a todos nós, né? Que é a questão de educação de filhos. Nós vamos abordar a educação em vários aspectos. Educação sexual, a educação nossa familiar, né, de como criar os filhos e também como se comportar em sociedade, enfim, os desafios da modernidade, né? Hoje as mães chegam e falam para mim desesperadas, eu não sei como lidar com o meu filho. Né? E eu costumo dizer, filho não vem com manual de instrução, a gente vai criando, né, eu digo porque eu sou mãe, hoje meu filho faz 25 anos, né, hoje... Tem bolo. Vamos ter o churrasco, porque ele não gosta muito de bolo, vai ser na base do churrasco. Meu filho mais velho tem 25 anos e eu tenho uma neném de 18, né, graças a Deus, meus nenéns estão grandes, criados, mas sem dúvida nenhuma, Michele, pensa num desafio. Ontem à noite... nunca acaba, Não, né? nunca acaba. Hoje está tranquilo, né? Mas ontem à noite eu estava pensando ainda, nossa, 25 anos, é inevitável você não relembrar de todo o processo, né? Até chegar a esses 25 anos, principalmente no primeiro filho. Porque, como a gente falou, o filho não vem com manual de instrução, né? O pai e a mãe, principalmente quando é o primeiro, nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. E você vai testar o que você acha que seria o correto de educação de filhos. E aí, de onde nós trazemos essa base? Do que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Certo e errado, o que deu certo a gente quer repetir, o que a gente não gostava, a gente fala, isso eu jamais vou fazer. Só que existe muito mais por trás disso, né? Existe a base, psicanalisticamente falando, emocional, né? Que aí não depende muito das nossas escolhas, é o nosso padrão que a gente vai impondo e colocando para os filhos. E até os primeiros anos ainda tranquilo, dá para lidar muito bem, mas quando esse filho começa a socializar e começa a sair de casa, é um desafio. É um desafio. Ontem eu estava conversando com uma mãe também de uma adolescente que está com 19 anos, mas ela é mãe de uma adolescente que é cadeirante, por exemplo. E essa filha está saindo agora sozinha, porque antes, durante o período da infância, ela sempre esteve com a mãe 24 horas. E agora ela fez uma cirurgia que ela consegue ter uma interdependência e consegue sair mesmo com cadeira de rodas, sai, pega um táxi, pega um Uber. Essa mãe tá desesperada. E aí eu falei pra ela, tá batendo asas. Aí eu falei pra ela, na verdade, a tua filha está se tornando adolescente agora. Aquela fase dos 8, 9 anos que começa a ir pro colégio, começa a socializar, a se sentir independente e testar os limites, ela vai fazer isso agora, né? Verdade. Então, natural. E aí precisa ter um direcionamento para que os pais aprendam a lidar com isso. E é desesperador quando o filho é nosso. Eu imagino. Porque a gente sabe dar conselho pro filho dos outros, né? Bom, hoje, claro que eu não vou dar a minha opinião. Pode dar opinião de tia. Opinião de titia. Não, e do que você observa também, sim, né? Não, com certeza, até porque como educadora física há muitos anos, assim como com você, Edna, pra mim também chega e chegava, até mesmo quando eu tava mais próximo, né, dos treinamentos, da atividade física e tudo mais, os pais também falando, dá um jeito no meu filho. Né? E a gente, puxando aqui pro lado um pouquinho da atividade física, do corpo, enfim, chegavam crianças de 9, 10 anos obesas e com depressão. E o pai falando, dá um jeito no meu filho, não sei mais o que fazer com meu filho. E então, aconteceu com você... muita dificuldade. Aconteceu com você, Michele, de ter pai e mãe, digamos, que se exercitavam, atletas, e o filho não querer saber? Porque eu já atendi pacientes assim, tá? Exato. Então, por isso que eu estou te perguntando. Aí o pai falava, não é possível, não é meu filho. Eu dou um exemplo. Eu sou atleta, minha mulher
também é. A gente é rato de academia e o filho não quer saber, é só videogame 24 horas. Exato. E desesperado, o sonho do pai que o filho repetisse, né? E o filho não queria saber. Justamente porque esses pais que sentem os benefícios do exercício físico e sabem a importância, não só para o físico, mas para a mente, né? Os hormônios do prazer, enfim, e toda essa motivação que o exercício traz, e aí eles ficam vendo os filhos lá 24 horas, que já tem a escola, que fica sentado, aí depois em casa, jogos, e se torna muito sedentário, quando vê a criança tá ali com problemas na coluna, já muito cedo, né, desenvolvendo problemas na coluna, e a parte de obesidade e outras doenças que vêm junto. Sim, então, a tua pergunta sim, a resposta, infelizmente, de pai e mãe que faz academia, faz tudo bonitinho, bota a saladinha na mesa, come tudo bonitinho, e o filho não quer saber de nada. Sim, pais desesperados. E hoje, Michele, a gente tem o Conselho Tutelar, que acompanha a educação e a criação dos filhos. Então, existe uma cobrança da sociedade, né? Para que esses pais deem o melhor para os seus filhos. Esse é o objetivo. Antigamente, tempo dos nossos pais, nossos avós, era na base da vara, do grito, e tudo se resolvia. Certo ou errado, né? Enfim, não vamos aqui entrar nessa polêmica. Se esse método estava certo porque ou errado, já temos polêmica o suficiente para a gente falar. Então, não vamos entrar aí no mérito da questão. Mas eram outros tempos, era outra liberdade. Hoje a gente está na fase do filho peitar o pai e a mãe e dizer, se você me bater, eu chamo o Conselho Tutelar. Chama alguém. Edna, justamente eu ia te perguntar, né? O que a gente pode dizer que é o culpado dessa situação que está acontecendo, dos pais não saberem o que fazer, já que filhos vêm ao mundo a todo momento, né? E a gente foi criado de uma forma, e agora eles têm as crianças, adolescentes têm um acesso que a gente não tinha, e isso está fazendo com que cause essa divergência entre pais e filhos. Qual seria a explicação, Edna? É desafiador, Michele, porque a modernidade, você vai me ver falar isso aqui várias vezes no podcast, a modernidade, ela trouxe muitas coisas boas para nós. Eu diria até que mais coisas boas do que desafios, né? Que seriam as coisas difíceis de se lidar. Mas nós não fomos preparados para isso. E ela veio muito rápido. E ela veio na velocidade da luz. Ou melhor, demorou pra chegar. E quando chegou, cada vez é mais rápido. Com certeza. A gente estava falando num podcast aqui da semana passada, que eu ainda namorava no 145 no telefone. Hoje isso aqui é museu, tá aqui de decoração. Muito né? bom. E hoje a gente aqui na palma da mão. Enfim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no banco, ninguém tinha celular. Eu trabalhei 14 anos em banco. E no final já tinha um com flip, já era mais moderninho. No começo, quando começou a surgir o tijolão, era só o gerente que tinha. Quando que eu ganhei de celular? Presente o celular, né? E aí parecia que eu era cheia da grana da sala. Meu pai e minha mãe me deram um que na época era bom. E foi quando eu entrei na faculdade. Nossa, olha só, eu também fui ter meu celular. Quantos anos? Fase adulta, já era mãe quando eu fui ter meu celular, olha só. E hoje, meu Deus, os bebês, tu vai num restaurante e a maneira dos bebezinhos ficar quieta no celular e no tablet, né? Então, olha a evolução. Isso tudo trouxe, controversamente, uma pegada de informação e de liberdade para as crianças muito grande. Uma enxurrada de informações. Uma enxurrada, exatamente. Então, eles têm acesso a tudo, né? Eu comentei aqui esses dias também, eu fui fazer uma pesquisa esses dias, fazendo uma palestra de sexualidade, eu queria a palavra sexualidade. Você digitou no Google? Digitei no Google. Apareceu um monte de vídeo pornô totalmente aberto. Nossa. Tá? As cenas de sexo ali rolando. Eu fiquei chocada. Eu falei, imagina uma criança, porque a minha filha, que hoje tem 18, quando ela tinha 4 anos, ela já era alfabetizada digitalmente, não escrevia, mas no computador eu escrevia tudo. Entrava lá, abria o e-mail de chupetinha na boca, pura Meg Simpson, com os cabelinhos tudo cacheado e no computador, né? Com 4 aninhos. Já sabia tudo, escrevia tudo, digitava, colocava e-mail. As crianças de hoje em dia devem ser muito mais avançado do que isso, né? E aí você imagina uma criança colocando, ouvir a palavra sexo e digitar lá qual é a informação que vem para essa criança, né? Então, outras questões que são bem polêmicas e que tem sido um desafio gigante. Eu tem alguns dias, acredito que uns 10, 15 dias mais ou menos, eu fiz um treinamento de inteligência emocional para toda
toda a rede de educação do nosso município, né? A rede municipal de ensino, que eu achei fantástica a iniciativa da Secretaria de Educação se preocupar em treinar os professores de Blumenau, que é a cidade que nós moramos. Se preocupar em trazer esse conhecimento para os professores, para os diretores, secretários, para lidarem melhor com isso. Porque a gente pensa, não, o problema é só com a gente que é pai e mãe. Não, os professores estão desesperados, doentes, porque eles precisam trazer a informação para os filhos, precisam lidar com os pais que querem que eles não tragam o suficiente de informação para os alunos, eles precisam trazer, né, informar, e aí fica esse conflito. E a própria criança vem até o professor cobrar, pedir, né, essa informação, e o professor fica no meio, é um tripé, e o professor fica no meio sem ter um suporte emocional nem para ele também não sabe como lidar com isso. Os pais jogando para a escola sem saber o que fazer, porque tem que atender os pais e tem que atender o aluno. E a gente está falando só de educação, Michele, mas existem várias questões que a gente tem que colocar aí, né? Questões morais, né? A minha família talvez seja uma família criada só, meus filhos criados só pela mãe, foi durante muitos anos, meus filhos tiveram só mãe. Tinham pai, mas o pai não morava junto conosco, né? O pai só visitava de vez em quando. Tem pai, mas não está presente ali 24 horas. Então, é uma família moderna. E já existem outras famílias que são extremamente tradicionais, religiosas. Aí, uma família exige algo do professor. A outra. E aí, como fica no meio disso tudo? O aluno cobra a informação. A gente tem visto tantos vídeos na internet de violência contra os professores e tal, e isso está desesperador. Atualmente, você sabe, Michele, nós temos colégios particulares também nos procurando, pedindo socorro, porque não sabem como lidar com essa situação. Com a questão da moralidade e também com a questão da sexualidade. Eu diria que a educação está passando por uma fase de desafios gigantes. A começar pelo próprio sistema de ensino. Eu costumo dizer, né? Tudo se modernizou. A gente está falando, a gente teve uma enxurrada de informação. Mas o método de ensino mudou? A educação? Continua o mesmo, caderno ainda, canetinha. Você sabe que borracha, não mudou, né? O método ainda é o mesmo. Isso é arcaico, teria que ter uma modernização, inclusive de conteúdo, as matérias que são ensinadas nos colégios. Ontem eu estava conversando com uma colega psicanalista também de São Paulo, e ela estava me falando que as redes particulares de São Paulo, de colégio, já estão ensinando inteligência emocional e cobrando isso muito a mais nas mensalidades, até por ser um diferencial para criar crianças equilibradas emocionalmente. O Brasil é campeão mundial em nível de ansiedade e vice-campeão em depressão. Então, se a gente não educar essas crianças para gerirem suas emoções, para aprenderem a lidar com isso, aonde nós vamos parar? A gente vai ter muito mais pessoas doentes, né, Edna? Com certeza. Edna, até complementando esse comentário dessa tua amiga, também tive um comentário recentemente de uma educadora de uma escola, e ela justamente comentou que durante a pandemia, devido ao fato dos alunos terem que fazer as aulas online, ela falava, poxa, tinha aluno que mandava foto depois, enfim, deitado na cama com o computador no rosto. Né? Assim. Então eu vou entregar meu sobrinho. Aí, sabe o que meu sobrinho fazia? Ele voltava a deitar, pegava o porta-retrato e deixava na frente da câmera. Nossa, olha, ficava deitadinho ouvindo de longe. Tudo bem, tá escutando? Até o titia te ama. Mas e aí, olha só, ela comentou justamente pelo fato de agora, quando essas crianças retornaram para casa, para a escola, né, que voltou presencial, elas realmente não estão sabendo como lidar, porque em casa estava numa situação e agora está em outra situação, né? Voltou, todo mundo ali sentadinho, bonitinho, eles não conseguem, isso já é ansiedade. Com certeza. Eles não conseguem ficar sentados, eles querem inovação, eles querem motivação, eles querem algo diferente. Na verdade, porque eles têm essa liberdade, até porque nós também temos, mas eles têm em relação à educação. Eles podem a qualquer momento buscar alguma coisa na internet. Na verdade, Michele, a geração de hoje tem um problema sério com regras.
problema seríssimo A com gente tem regras. que falar a verdade, A gente né, tem que Edna? falar. E isso vem de quem está educando essas crianças. Dentro de casa não tem horário para internet, não tem regras para sentar à mesa. Na minha casa eu sempre instituí. Sentou na mesa, celular fica de lado, né? A refeição Talvez é um momento sagrado Talvez a para pandemia interagir. até agravou. Sim, porque essa aí os falta de pais regras, né? precisaram trabalhar home office, e aí não tem como, você tá trabalhando, tá com o computador, então como que você vai cobrar de um filho algo que você não está fazendo? Uma E as crianças de hoje em dia, certinho, né? mãe, mas você tá mexendo no celular, como que eu não vou mexer? Aham. E aí hoje, isso eu vejo por mim, como eu te falei, minha neném tem 18 anos, e eu estou numa fase agora de viajar bastante treinamentos, e eu sento na mesa às vezes com o celular. Ela pega no meu pé por causa do celular, e eu fico tentando me justificar ali, estou com o celular. Mas como eu cobraria dela, caso ela estivesse também, né, com o celular, algo que eu não estou cumprindo. Mas, lembrando, meus filhos já estão adultos. Só que isso está acontecendo também com quem tem filho pequeno. E a questão dos filhos pequenos isso é uma dica para os pais, tá? Quem está em casa, você não precisa falar nada para o seu filho, não precisa ensinar ele o que ele tem que fazer. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Você quer um filho equilibrado emocionalmente? Seja equilibrado emocionalmente. Você quer filhos que se relacionem bem com os outros, que não discutam? É só você não discutir. É só você se relacionar bem com as pessoas. Filho é reflexo de pai e mãe ou de quem os cria, do ambiente, né, onde ele é criado. Eu já falei aqui em outras circunstâncias que a nossa herança genética, ela é responsável por 30% do que nós somos. Todo o restante é o ambiente. Ou seja, como essa criança vai absorver o ambiente, a forma que ela vai ser tratada, é essa forma que ela vai reagir. E aí o que acontece? Tem pais e mães que mantêm a linha, só que de vez em quando perdem o controle e discutem, né? Vão para agressão. Mas isso é só uma vez na vida, uma vez na morte. O suficiente para gerar um impacto emocional no seu filho e deixar esse código genético emocional, não de DNA, tá? Deixar essa carga emocional nele. Quando ele perder o controle das emoções, é exatamente esse comportamento que ele vai replicar. Porque o cérebro, ele trabalha por semelhança. E principalmente o cérebro que está em formação, que é o das crianças. Então, elas absorvem. Por isso que eu sempre comento aqui, às vezes quando uma mãe vai levar um filho, criança ou adolescente, e chega lá, eu preciso de instrução, ajuda meu filho e tal, fala, vem você e o marido. Tratou o pai e a mãe, você não precisa lidar com a criança, automaticamente ela vai refletir o ambiente. Pode até demorar um pouquinho para ajustar esse comportamento, mas ela vai repetir o que ela está absorvendo. Então, pais ansiosos criam filhos ansiosos. Eu ia te perguntar, pais uma criança felizes. ansiosa É o pai ou a pai e a mãe, mãe que tão... ou aí às vezes não, mas o pai e a mãe são maravilhosos. Ok, quem cuida dessa criança? Quem é a babá? Daí olha o perigo. Quem é a babá? Não tem babá, fica na escolinha. Ok. Como é essa escola? Como é essa professora que fica com o seu filho mais tempo do que você? Comigo aconteceu isso, sabe, Michele? Meu filho, eu deixava ele com babá e houve um período em que eu precisei, por questão de uma promoção, para ganhar mais e na minha concepção, né, dar o melhor para o meu filho, eu fui para outra cidade. Então eu ia para Porto Alegre e ficava de segunda a sexta-feira em Porto Alegre e meu filho ficava sem mim, com a babá. E eu achando que estava fazendo o melhor pelo meu filho. Só fui perceber anos mais tarde que o que ele realmente precisava era da mãe. E isso tudo eu, né, mãe solo, pensava, eu preciso dar o que ele teria se o pai estivesse junto. E na verdade, aí olha a falta. Não tinha pai já presente, porque o pai morava longe, bem distante. Acompanhava a criação, participava sempre que possível, mas era 800 quilômetros de distância, muito difícil para estar o tempo todo junto. Então ele já não tinha a presença do pai e aí não tinha a presença da mãe. E aí, quando eu me toquei do estrago que eu tinha feito, o estrago já estava feito, né? Mas tudo se conserta, né? Graças a Deus, tudo na vida, só a morte não tem conserto, todo o resto dá para você trabalhar. Mas o quanto seria diferente se eu pudesse
ter mantido a minha presença, porque o que ele realmente precisa é do toque físico, é da presença do pai e da mãe e é do exemplo. Porque aí o que essa criança vai absorver mais? Vocês já me viram aqui falar em outros podcasts, quando eu falo e menciono meu filho, né? Eu falo, às vezes eu tenho a sensação de que trocaram na maternidade. Não é possível, não é meu filho. Porque não se parece comigo na personalidade. Mas ele não esteve comigo. Ia replicar o quê? Então, graças a Deus, tem os meus valores éticos, morais, graças a Deus, valores, né, idoneidade, ok, mas o restante, hábitos, comportamentos, completamente diferente. Ele tem uma mãe pinheiro, como eu digo, totalmente perua, e o tipo de mulher que ele admira, mulher que não use nada de maquiagem, mulher quietinha, todo o oposto da mãe dele. Ô Edna, e você citando o teu exemplo do quanto que você não esteve presente por conta de trabalho, a gente tem aí mais milhares de pais na mesma por ignorância, situação, Michele, né? Ignorância de ignorar o fato de que um filho precisa do pai e da mãe. Né? A forma que deveria ser, ou talvez seria o mundo ideal, o mundo de Bob, que hoje não cabe mais, porque a modernidade trouxe para nós, o ideal seria o pai provedor e a mãe cuidando e educando os filhos, cuidando da base emocional. Por que nós nos tornamos países tão ansiosos e depressivos? Porque a gente mudou essa regra que era a nossa natureza, nós alteramos a nossa natureza, e ela pode ser alterada, mas ela deve ser trabalhada para que essa diferença seja mínima possível. Talvez a gente esteja caminhando para começar a querer chegar num equilíbrio, Edna. É isso que eu ia te dizer, Michele, o ideal, mas nossa, a gente vai regredir, voltar no tempo da carroça da mãe dentro de casa, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque? De jeito nenhum, mulher nenhuma acho que vai querer, né? A gente conquistou uma liberdade que é muito valiosa e muito importante, mas o ideal é que a gente busque o equilíbrio, que a gente entenda o quanto isso é importante e fazer esse caminho inverso, né? Tem muitos filhos que chegam para os pais e questionam, pedem isso, mas outras famílias não, a criança não chega a ter num nível consciente essa percepção de que precisa da presença do pai e da mãe, né? E acaba não cobrando, e aí só se percebe o problema lá na frente, né? E sempre vai suprir com alguma outra coisa, né? Com certeza. Essa falta do pai e da mãe, vai suprir ali com jogos eletrônicos, com computador, com aí o que algum acontece? vício, enfim. Não se cria um relacionamento mais próximo, né? Quando o pai e a mãe estão presentes, não há uma intimidade para conversar, né? Como eu já mencionei aqui também em outros momentos. Não tem uma abertura, né? De uma questão de relacionamento que eu tenho com a minha filha, às vezes eu até brinco, digo que ela parece minha mãe, né? Que ela que pega no meu pé. Mas a gente tem uma relação de amizade muito próxima, a gente fala, conversa o tempo todo, mas a gente tem essa liberdade construída, né? O pai e a mãe que não tem esse vínculo vai ter dificuldade, não vai conseguir conversar com esse filho. E hoje, outro desafio, Michele, que as mães me procuram, a questão da sexualidade, tá? O adolescente ou a criança chegar pro pai e pra mãe, né? Eu tive um relato de uma mãe que chegou e falou assim, olha, meu filho, preciso de ajuda, quero saber como orientar o meu filho. Ele chegou, me procurou e falou assim, mãe, ele estava quieto, começou a ter um comportamento diferente, a mãe percebeu, procurou para conversar com ele, e ele falou, mãe, eu acho que eu sou gay. A mãe quase infartou, né? Que idade, Edna? 9, 10 anos, né? Olha. Fasezinha, 11 anos, talvez, essa fase. Ter essa percepção, né? E aí a mãe se apavorou, né? Como ela falou, engoliu em seco, chocada, e tentou fingir naturalidade para que a conversa pudesse continuar, e perguntou para ele, baseado em que você acha isso? E aí ele contou, olha só, que na escola um outro menino havia beijado ele. E que ele tinha gostado disso. Então, olha a situação. E aí a mãe, sabiamente, né, perguntei para ela como ela reagiu, ela teve sabedoria no momento, ela mesma falou, pediu, Deus me ajuda, o que eu falo. Deus, às vezes, né, com certeza. Pra vir a resposta. É muito rápido, né? E ela foi fantástica na colocação dela, porque até eu, na hora, fiquei pensando, falei, qual seria a resposta ideal ali, né? E aí ela conversou com ele e perguntou, tá, por que você acha isso? Ela devolveu com uma pergunta, né? Ele falou, porque eu gostei. Eu senti uma emoção no momento do beijo. E aí nós vamos voltar para aquilo que eu venho ensinando para vocês o tempo todo aqui. Sexualidade é
Uma necessidade. Uma necessidade fisiológica, independente do sexo. A sexualidade é uma necessidade. Assim como teu corpo precisa de água, assim como teu corpo precisa de alimento, assim como teu corpo precisa dormir, a sexualidade é uma necessidade. E esse adolescente teve a sua sexualidade desperta nesse momento, de uma maneira fora do comum, do natural, e é óbvio que o corpo reagiu, porque é sexualidade. Existe essa necessidade. E a mãe, sabiamente, e fica essa dica, e esse conselho que eu queria trazer para as mães que estão me perguntando e me mandando como eu lido com isso. Tenha sabedoria, tenha sangue frio, né, para raciocinar e refletir nessa situação e ajudar o teu filho, orientá-lo da melhor maneira possível. Ela perguntou isso para ele, daí ele falou, olha, porque eu senti emoção, e aí ela já tinha alguma noção, né, de comportamento, ela também estuda um pouco do comportamento, e aí ela perguntou pra ele, e você já beijou alguma menina? Falou, não, nunca tinha beijado uma menina. Ela falou, então como que você sabe? A única referência que você teve foi essa? E aí ela explicou a questão da sexualidade, que é uma necessidade do corpo, e o corpo reage à sexualidade. Mas que isso não era parâmetro para ele achar que ele era gay ou não, até porque já havia vivenciado em outras situações, ele interessado por uma menina e tal. Então, mas olha se essa mãe não tem essa percepção, não tem esse diálogo, essa liberdade, ou se ela parte para a ignorância, como a maioria das pessoas costumam fazer. Verdade. Já vão para a briga, como isso? E já vai na escola e querer tirar satisfação e pegar, saber quem foi que beijou o filho e tal. Ela jamais conseguiria orientar o filho dessa forma. Então ela conseguiu orientá-lo, ia dizer, você lembra que você em outro momento já gostou de uma menina dele? Sim, lembro. Então, se você tivesse beijado, você sentiria a mesma coisa. Isso é sexualidade. Ela explicou, conversou com o filho e tal. E aí ela me procurou para entender se o comportamento dela foi adequado ou não. E falei para ela, 11 com estrelinha. 11 com estrelinha, porque é exatamente isso. Nós pais, a gente muitas vezes acha que sabe o que é melhor para o nosso filho e a gente quer enfiar a goela abaixo, mas nós estamos num momento e numa geração que não aceita nada pronto. Você precisa fazer ele entender, justificar o que você está falando. Né? Sim. Então ela sabiamente continuou fazendo perguntas para ter mais dados para lidar com a situação. E ela não se alterou, manteve a calma, o equilíbrio. Conseguiu conversar com ele e orientá-lo corretamente, né? Com certeza, em outras oportunidades, ele vai procurar ela novamente com também, certeza, né, continuaram depois conversando, né? A gente conversou também a respeito e ela foi orientando. E ele estava ficando deprimido, ele estava já numa depressão, porque estava achando que ele era gay, estava com essa situação toda. Quando a mãe explicou, trouxe um conforto para ele. Olha só, gente. Porque independente do que estão dizendo por aí, de modernidade ou de não modernidade, isso é um desafio para qualquer ser humano, imagina para uma criança, um adolescente, ter esse peso sobre si, né? E aí na conversa, tá? A mãe conseguiu detectar com ele que ele tinha uma aversão ao pai, ao comportamento do pai, que era violento, e que em algumas situações agrediu fisicamente a mãe. Então, vamos aí para uma outra experiência. Ou seja, né? Ele tinha uma figura masculina negativa. Ele não queria ser como o pai, violento. Então, numa situação como essa, o que seria mais fácil ele absorver e entender? Não, eu sou gay, já não quero ser como homem mesmo, não quero esse papel para mim e vou me virar para outro lado. Então, precisou dessa sabedoria da mãe para orientá-lo corretamente e diminuir os conflitos dele. E aí ele ficou tranquilo e ela falou, olha, você vai entender melhor disso, vai chegar o momento de você estar com uma menina e você vai ver que é a mesma situação, tal, e orientou esse filho de maneira correta, e o filho ficou bem equilibrado emocionalmente. Então, por mais desafiador que seja, Michele, a gente tem que conversar, não adianta ignorar. E aí, Edna, voltando, não é voltando, né? É pegando toda essa questão que a gente está conversando, o quanto que é importante, sim, verificar como que tá a educação para colocar aí no novo pacote, no novo plano, a educação em sexualidade correta, tanto para os pais quanto para professores, de forma adequada, crianças, exatamente. Sexualidade e tudo que tá ao nosso redor, né?
para que a gente possa fazer essa transição, né? Já que essa modernidade veio tão rápido e acelerou mais que a velocidade da luz, muito mais rápido do que a gente imaginava, para a gente conseguir chegar num equilíbrio, né? Qual seria aí a tua orientação para esses pais educadores e para nossa educação aí no Brasil? Em primeiro lugar, Michele, conscientização, né? Os pais, os educadores precisam olhar e prestar atenção. Esses adolescentes estão tentando suicídio, se mutilando, é desafiador o que acontece nas escolas. Tá? E tudo isso é reflexo da dor interna, de não saber lidar com essas emoções. Então, esses adolescentes, essas crianças precisam ser orientados, precisam ser amados, precisam ser aceitos e precisa haver esse diálogo. Os pais precisam interagir com o colégio, quer seja rede pública, quer seja rede privada, precisa haver essa interação, essa conversa e essa busca pela informação. A informação existe uma maneira de se lidar adequadamente, corretamente com isso, sem puxar para nenhum extremos, porque o equilíbrio vai ser sempre a melhor maneira de se lidar com tudo isso, mas está na hora de sentar e conversar. Ignorar vai acentuar cada vez mais os problemas que nós temos. Jogar a sujeira para debaixo do tapete não é o mais adequado, né? Nós temos comentado aqui também que dentro desse nível de depressão e ansiedade, o número maior são mulheres e adolescentes, né? Então a gente precisa cuidar disso para que não venha a crescer o número de suicídios, que o número de doenças emocionais possa diminuir. E para isso, as mães precisam estar bem, em primeiro lugar, né? E conseguir também criar filhos mais equilibrados, né? Porque voltamos à premissa, pessoas equilibradas criam seres humanos equilibrados, né? Pessoas que não lidam bem com suas emoções vão criar filhos da mesma forma. Filho não faz o que você diz que ele deve fazer, ele faz o que você faz. E principalmente quando você perde o controle, é dessa forma que ele reage. Muito bom. Como é bom, Edna, a gente ter essa clareza da área da psicanálise, mas com a tua experiência também como mãe, né? Duplamente, né? Porque são desafios que eu vivenciei, né? Como mãe, e como eu falei, achando que estava fazendo o melhor, que estava tudo correto, que a minha função como mãe estava maravilhosa, porque eu não deixava nada no nível financeiro faltar. E não tem nada a ver com isso. Pode faltar, sim, o alimento pode ser pouco, pode ser escasso, pode faltar a roupa nova, o tênis de marca. O que não pode faltar é amor, é o toque, é o carinho. Esse filho precisa se sentir amado, se sentir aceito, se sentir incluído, para que ele esteja preparado para a vida. Muito bom. Edna, vamos convidar as pessoas para se inscrever no canal, comentar. Com certeza. Compartilha esse vídeo aí com quem você sabe que tenha filhos, né? É um desafio, né, para todos nós hoje em dia, para quem é educador, mesmo quem não tem filhos, mas conhece alguém, tem sobrinho, todos nós temos relacionamentos hoje onde incluem crianças e a gente precisa pulverizar a informação, né, Michele? Certeza. Então, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem, apoiem aí o nosso trabalho e a gente se vê no próximo episódio.